Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Fael e hoje estou trazendo aqui mais um tutorial para vocês. E como vocês puderam ver no título, estarei ensinando a vocês como fazer essa transição no estilo do canal Ei Nerd. Bom, essa transição aqui é muito simples de fazer, estarei deixando todos os materiais aqui embaixo para vocês não terem que pegar nada na internet, estarei deixando tudo aqui embaixo na descrição. Espero essa moral de vocês, beleza? Bom galera, o que vocês terão que fazer agora, estarei deixando também o material para vocês estudarem, que é esse projeto aqui. O que vocês terão que fazer agora é criar uma nova composição. Essa nova composição aqui eu vou deixar como Ei Nerd, para deixar um pouco mais familiarizado. Estarei deixando com a duração de 2 segundos e o fundo preto, beleza? Com frame rate aí vai da sua opção. Eu deixo 30 ou 60. Estarei disponibilizando para vocês aqui no formato de 60 frames. Vamos clicar em OK. Clicou aqui tudo. Eu não vou mais adicionar mais nada aqui no painel Project, que eu já importei da 1 a 5. Eu vou jogar todas aqui para baixo. Como vocês podem ver aqui, todas ficaram gigantes. Para vocês arrumarem isso é muito simples. Desabilita todas, menos a primeira. Vamos trabalhar com a primeira. Aperta a tecla P, né, que vai mostrar ela de posição, e aqui você pode estar movimentando para a esquerda ou para a direita. E eu vou apertar a tecla S para mudar a scale dela. Eu vou diminuir a escala dela aqui. Eu já tenho um padrão dela que ela ficou com 45, que ela tem que ficar um pouco maior para quando ela for entrar não ficar bem rente ou não ficar faltando nada, beleza? Eu vou deixar com 45 aqui e vou apertar a tecla P de novo e jogar ela para a direita. E é muito simples, galera. O que vocês vão ter que fazer é muito simples. Isso aqui é basicamente a animação de posição. Então, o que vocês fizeram nessa primeira, vocês vão fazer nas outras 5. Caso vocês queiram colocar mais, eu vou colocar aqui nas outras 4, mas essas 5 serão animação de posição. Então, o que você vai fazer? Nos 10 frames aqui, eu vou criar um keyframe aqui, vou jogar para cá e aqui eu vou jogar ela toda lá para trás, Quando você vê esse pontinho aqui já tiver um pouco passou aqui para fora, né? Você pega e já pode ver essa animação bem seca. Vocês podem ver que ela tá vindo bem rápido. E essa primeira imagem tem que sim vir bem rápido, que as outras 4 vão vir bem devagar, com a animação bem suave. Bom, o que vocês vão ter que fazer agora é selecionar os dois keyframes, clique, segure e arrasta nesses dois, clica aqui no Graphic Editor, você vai ver que tem uma linha linear bem reta, né? A gente vai deixar um pouco mais suave. Então a gente vai vir, clica, segura e arrasta nos dois, clica com o botão direito, Keyframe Assistant, clica aqui e vem em Easy. Deixa F9 e você vai ver que aqui já fez uma curvinha, meio que uma ondinha. Segura o Shift nesse primeiro ponto amarelo aqui e joga pro lado, e esse segundo ponto joga pro lado também, chegando nesse outro ponto. Aí você pode ver que agora ficou com uma animação um pouco mais suave. Pode habilitar o Blur aqui, você vai ver que vai ficar um pouco mais suave. Como essa primeira imagem tem que ficar bem mais rápida, eu vou começar a trabalhar as imagens a partir desse frame aqui. Então agora eu vou abrir essas outras imagens. Aqui é a mesma coisa, você vem com S, diminui, sempre deixa um pouco a mais, aqui é 65, vem, clica P, joga lá para trás. E lembrando, galera, aqui é a hierarquia da Q1 a Q5, então você escolhe qual imagem vai ficar por cima de qual, beleza? Isso daí é opção sua, não é opção minha, você pode fazer do jeito que você quiser. E aqui é a mesma coisa, só que vocês têm que reparar num detalhe. Aqui, quando vocês colocam para fazer a animação na primeira imagem entrando, você também tem que fazer a animação da segunda já. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na agulha, deixar nos 10 frames, pegar essa Q2, jogar, segurando o Shift, clica no começo dela e joga até o keyframe 10. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou jogar para o keyframe 30, que já entrou a primeira imagem, vou clicar aqui, clique em Position, que eu vou deixar a posição aqui, jogo pro começo e deixo ela bem lá atrás também. Aqui você não precisa ir muito lá para trás, porque já tem essa imagem comendo aqui no começo, então você não precisa ir muito lá para trás. E depois é o mesmo procedimento, clica, segura e arrasta, clica com o botão direito, Keyframe Assistant, Easy. Seleciona os dois keyframes, Shift também, sempre deixando nessa linha, volta e vocês vão ver como que tá ficando. Como ela entrou aqui, né, desse jeito, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar jogando um pouco mais para trás. Isso daqui é a olho. Se você quiser que ela entre mais rápida, você joga ela um pouco mais para trás. Que ela entre mais lenta, você joga ela um pouco para frente. Só que um detalhe, cada vez que você vai fazendo isso, lembra que aqui no final ela vai ficar sem. Então a duração dela é de 2 segundos. A primeira imagem vai ficar com 2 segundos. Só que as demais que você fizer isso e não reparar nesse detalhe aqui, ela vai ficar com menos e vai comer e vai acabar estragando a transição. Então o que você tem que fazer? Quando você joga elas para
pra cá, deixa elas bem juntinhas pra começar entrando uma e a outra já entra também. Só que você tem que reparar num detalhe. Quando você coloca a agulha aqui na frente, a segunda entrou primeiro, porque a primeira foi bem lá pra trás, então você tem que ajustar para que ela vá, quem entra é a primeira, para a segunda tá entrando. Então isso daqui é no olho mesmo que você vai tá fazendo esse efeito da primeira entrando e a segunda vindo junto. Então lembre-se que aqui no começo é no olho e as demais também. Só que aqui no final você segura no shift, segura e arrasta e joga para lá. Sempre faça isso e sempre não esqueça de deixar sem elas faltando. Se elas estiverem assim, segura o shift, joga até o final, beleza? Então vocês já entenderam o conceito. O que eu vou fazer agora é aplicar em todas as imagens para vocês verem como que eu tô fazendo. Eu fiz na primeira e na segunda para vocês pegarem a manha. Eu vou estar fazendo em todas e no final vou estar aplicando um efeito que vai deixar a animação um pouco mais realista e um pouquinho mais suave. Bom, galera, como vocês podem ver, já terminei a minha animação e aqui fica livre para vocês. Eu fiz as duas primeiras imagens aqui, lembrando para vocês que é para vocês pegarem o time e o jeito que faz a animação. Bom, como vocês podem ver, eu ativei o Motion Blur aqui na primeira, né? Na primeira imagem, vocês podem ver que ela vem com uma suavização aqui, meio que um borrado na primeira. Para você ter isso em todas, é só você ativar esse Motion Blur e ativar essas opçõezinhas aqui, em todas. Agora eu vou estar dando uma renderizada e aqui tá a transição. Bom, você já pode estar achando super da hora assim, mas eu vou estar aprimorando um pouquinho mais para vocês. Você vem aqui na parte de Effect Presets, escreva Drop Shadow. Você joga na primeira imagem. Jogando nessa primeira imagem, o que você vai ter como referência? Eu costumo ver tanto na imagem, tanto ele transparente, né? Que ele tá aqui no transparente, na transparência, né? Mas eu vou ver aqui na imagem que ele já não tá com um borrado. Então aqui eu vou estar deixando uns 250, né? Que aqui você já pode ver, né? Eu vou desabilitar todas essas, vocês já podem ver aqui. Que eu vou deixando uns 45 e aqui uns 70, que vai diminuir. Vou diminuir aqui para uns 35. Aqui fica o seu critério também, é o seu gosto. E aqui eu vou estar deixando nessas configurações, você pode mudar também. Eu deixei no ângulo de 245 graus, deixei na distância de 25 e no softness, a suavização da sombra, eu deixei aqui nos 75. Ah, Rafa, como que eu faço isso para todas as outras imagens? Simples, é simplesmente vocês clicarem aqui no Drop Shadow, dá um Ctrl C, clica e segura na primeira, segura o Shift e clica na última e dá um Ctrl V. Pronto, todas as imagens agora estão com Drop Shadow. E você vai ter que fazer, agora eu vou botar para renderizar tudo de novo. Renderizou só a primeira porque eu esqueci de habilitar. Vou habilitar todas aqui porque todas estão selecionadas. Lembre-se que quando você seleciona uma camada, clique e segura o Shift para selecionar todas as outras e você faz qualquer alteração, tanto na posição, lembre-se que você está fazendo alteração não só na primeira que você clicou, você está fazendo alteração em todas que você selecionou. Dá um Ctrl Z aqui e olha como ficou a nossa transição. Bom, agora ela renderizou. Vocês podem ver aqui que a sombra faz uma baita diferença. Bom, como tá uma sombra um pouquinho fraca, o que eu vou fazer? Na primeira imagem, vou deixar uma distância um pouquinho maior, deixar ela aqui com 45, um softness. O que eu vou estar fazendo é copiando essa, clica na Q2, clica na Q5 segurando o Shift, dá um Ctrl V que já alterou tudo. Você pode ver que ficou um pouco mais escurinho aqui também a sombra, beleza? Agora vocês podem estar vendo a transição. É muito simples. Se você quiser mais rápido, você também altera. Você joga um pouquinho para lá, joga um pouquinho para cá. Isso vai ao seu critério e ao seu gosto. Bom, e tá aqui a transição feita para muitos que gostariam de estar aprendendo. Ele está feita. Eu vou estar deixando esse arquivo do After Effects na descrição do vídeo para que vocês possam estar acessando. Espero que vocês gostem. Espero que vocês treinem também na casa de vocês. E aqui é que nem eu falei para vocês. Vocês vão jogando de um lado para o outro, cada camada ao seu gosto. Beleza? Bom, estarei deixando na descrição do vídeo também um treinamento de After Effects para você que gosta de ver templates, para você que gosta de ver transições, para você que gosta de editar coisas no After Effects. Estarei deixando aqui na descrição um treinamento super completo com mais de 17 aulas para vocês. Recomendo, estou fazendo. Espero que gostem também das aulas. Clica no primeiro link da descrição, clica no comentário fixado também que vai estar me ajudando bastante, beleza? Bom, galera, mas para quem acompanha o canal Ei Nerd sabe que não tem só essa transição aqui. Estarei trazendo também uma videoaula da segunda transição, galera, que eu também estarei disponibilizando para vocês tanto o arquivo do After e também estarei ensinando a vocês como fazer essa transição aqui, beleza? Que essa transição aqui é com rotação. Essa transição que a gente fez é basicamente animação de posição. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Falou!